Olá! Iniciamos mais uma exploração aqui no The Deep Dive. O tema de hoje, olha, é daqueles que tocam em questões bem fundamentais, né? Vamos investigar o caráter de Deus. E a gente vai usar como base um capítulo específico de um livro teológico que recebemos. A nossa fonte é o capítulo 4. O título é O Caráter de Deus, Atributos Incomunicáveis. E a missão aqui, bom, é tentar extrair as ideias centrais sobre quem Deus é, como ele se revela e também os limites do nosso conhecimento sobre ele, pelo menos segundo essa perspectiva do texto, claro. O ponto de partida que o texto usa são aquelas perguntas clássicas, sabe? Que muita gente já se fez. Como é que a gente pode saber que Deus existe? É realmente possível conhecer essa entidade divina? E o que torna Deus tão diferente da gente, das criaturas? Exatamente, essas perguntas são assim, o coração do que a gente chama de teologia própria. É o estudo sobre a natureza e os atributos do próprio Deus, né? E o nosso trabalho aqui é tentar descompactar as respostas, os argumentos que essa fonte que a gente tem apresenta para essas questões universais. Perfeito. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. A primeira barreira, digamos assim, que o texto aborda é a própria existência de Deus. E a sugestão parece ser que a gente não começa essa investigação do zero, certo? Correto. O texto aponta para, basicamente, duas linhas principais de evidência ou de conhecimento, talvez. A primeira é como se fosse uma intuição interna, sabe? Quase universal. Citando Romanos 1, o argumento é que todas as pessoas elas carregam uma consciência, uma noção inerente de Deus como Criador. Mesmo que essa noção às vezes seja suprimida ou distorcida, o texto até vincula essa supressão ao que ele chama de pensamento pecaminoso, né? Referencia lá os Salmos 14 e 53. Ah, o tolo que diz não há Deus. Isso. E para os cristãos, essa intuição interna, ela seria, digamos, reforçada, clarificada pela experiência pessoal com Deus. Tipo a consciência de ser filho, que Paulo fala em Romanos 8. Entendi. Então tem esse senso interno, que pode ser abafado, digamos. E qual seria a segunda linha de argumento? Talvez algo menos subjetivo? Sim, seriam as evidências externas, aquelas que a gente encontra tanto nas escrituras quanto na própria natureza, no mundo ao redor. A Bíblia, por exemplo, desde a primeira linha, lá em Gênesis 1.1, no princípio criou Deus, ela não tenta provar que Deus existe. Ela parte desse pressuposto, é um fato fundamental ali. Assume como dado. Exato. E a criação em si. Pensa na complexidade da vida humana, né? Feita à imagem de Deus. Ou então a ordem do universo, os ciclos de chuvas, estações. Atos 14 e 17 é mencionado. E a imensidão dos céus, que o Salmo 19 fala. Tudo isso, segundo o texto, testemunharia do poder e da sabedoria divina. Romanos 1,20 é citado para dizer que os atributos invisíveis de Deus são percebidos claramente através das coisas criadas. Entendi. Então a fé, nesse contexto que o texto apresenta, não seria bem um salto no escuro, né? Seria mais uma confiança baseada nessas pistas. Internas e externas. Exatamente essa é a ideia. O texto argumenta que a fé, ela se apoia nessas evidências. Não é uma esperança cega, mas sim uma convicção que se fundamenta na revelação de Deus, tanto na consciência humana quanto no mundo ao redor e, claro, nas Escrituras. Certo. Ok, se a gente parte do pressuposto que Deus existe, aí vem a pergunta inevitável. A gente pode mesmo conhecer esse Deus? O texto parece fazer uma distinção importante aqui, né? Faz sim, e é crucial. A afirmação é que a gente pode conhecer Deus verdadeiramente, mas nunca completamente, nunca de forma exaustiva. E a razão para isso é simples. A diferença infinita entre Deus, que é infinito, eterno, e nós, que somos finitos e limitados. Nossa mente não consegue abarcar a totalidade do ser de Deus. É demais pra gente. Como o Salmo 145.3, sua grandeza não tem limites, o Salmo 147.5,
O entendimento dele é imensurável, e Romanos 11:33, que fala da profundidade insondável da sabedoria dele. Nesse sentido, Deus é incompreensível. Não que seja impossível saber algo sobre ele, mas é impossível saber tudo. Isso quer dizer que, mesmo se a gente focar num aspecto só, tipo o amor de Deus ou a sabedoria dele, a gente nunca chega no fundo. A compreensão total de qualquer atributo divino está fora do nosso alcance. É precisamente isso que o texto defende. A gente nunca vai ter um conhecimento exaustivo de nenhum aspecto do caráter de Deus, nem de como todos os atributos dele se ligam perfeitamente, sabe? Ou como eles se relacionam com toda a criação por toda a eternidade. Mas, e aqui está o lado fascinante disso, né? Essa mesma limitação garante que sempre vai ter mais para descobrir sobre ele. O conhecimento de Deus vira uma jornada sem fim. Exato. Uma jornada infinita. Mas esse conhecimento limitado que a gente pode ter, ele é real? Quer dizer, a gente conhece o próprio Deus ou só acumula fatos sobre ele? O texto toca nessa diferença? Toca. E defende com força que a gente conhece o próprio Deus, não só informações a respeito dele. Isso é central para o argumento. Cita Jeremias 9, onde Deus diz que a glória não está na sabedoria humana, mas em compreender e conhecer a ele. Ah, sim. E talvez a passagem mais forte seja João 17,3. Jesus definindo a vida eterna como que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. O texto enfatiza que isso aponta para um relacionamento pessoal mesmo, sabe? A experiência de orar, de sentir comunhão, de perceber a presença dele. Isso seria a maior bênção da vida cristã. Cita também a primeira carta de João, que repete muito nós conhecemos em referência a Deus. Isso faz uma diferença enorme, né? Não é só um exercício intelectual, é algo relacional. E para organizar esse estudo do caráter divino, mesmo que parcial, o texto usa alguma classificação. Facilita, né? Sim, ele adota uma classificação bem comum na teologia sistemática, a divisão entre atributos incomunicáveis e comunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles que Deus, na essência, não compartilha com a gente, ou dos quais a gente tem só um reflexo muito, muito pálido. Pensa na independência dele, na eternidade. Coisas que são só dele mesmo. Isso. Já os comunicáveis são aqueles que Deus compartilha com a gente em maior grau, como o amor, a misericórdia, a justiça. Embora, claro, a nossa versão seja infinitamente menor e imperfeita. Imagino que seja uma ferramenta útil para pensar, mas o próprio texto deve admitir que não é uma divisão tão rígida, certo? Exatamente. O texto reconhece que a distinção não é absoluta. Nenhum atributo divino é totalmente comunicável. Nossa sabedoria, por exemplo, nunca vai ser infinita como a dele. E mesmo os atributos ditos incomunicáveis podem ter alguma analogia distante em nós como criaturas feitas à imagem dele. Talvez nossa existência contínua no tempo seja um reflexo mínimo da eternidade dele. É mais uma forma de agrupar para facilitar o estudo, sabe? Ok, entendido. E, como o título do capítulo já indica, o foco dessa análise específica aqui são os atributos incomunicáveis. Vamos então explorar o primeiro que o texto detalha, a independência de Deus. Perfeito. A independência, que também é conhecida pelo termo técnico aceidade. A aceidade, essa palavra interessante. Vem do latim ace, que significa de si mesmo ou por si mesmo. Ela aponta para o fato de que Deus não precisa de nada nem de ninguém da criação. Ele não depende da gente para existir, para ser feliz, para ser completo, para qualquer coisa. Ele é absolutamente autossuficiente. É uma ideia forte essa. O texto dá base bíblica para isso. Sim, bastante. Cita Atos 17, quando Paulo está falando para os atenienses, né? Ele diz que Deus, o Criador de tudo, não mora em templos feitos por homens, nem é servido por mãos humanas. Como se necessitasse de algo. Exato, porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração,
tudo mais. O texto também, ele meio que refuta aquela ideia, talvez um pouco sentimental, de que Deus criou a gente porque se sentia sozinho. Cita João 17, 5 e 24, onde Jesus fala da glória e do amor que ele compartilhava com o Pai antes da fundação do mundo. Isso indica uma plenitude de relacionamento dentro da própria Trindade. Então a criação não foi por carência. De jeito nenhum. A existência de Deus vem da própria natureza dele. Ele é incriado. Como diz o Salmo 90.2, de eternidade a eternidade tu és Deus. Essa autossuficiência divina marca uma diferença, radical entre criador e criatura. É quase vertiginoso pensar nisso. É uma diferença qualitativa fundamental, não só de grau. O texto enfatiza isso. O ser de Deus pertence a uma ordem completamente diferente da nossa. Não é só que ele existe há mais tempo ou é mais poderoso. A própria existência dele é necessária, é autofundamentada, de um jeito que a nossa nunca vai ser. Uma analogia que o texto usa é que a diferença é maior do que entre o sol e uma vela. Exatamente. Mas e esse é um ponto crucial que o texto faz questão de ressaltar. Essa independência absoluta de Deus não significa que a criação ou nós mesmos sejamos irrelevantes ou sem valor para ele. Como assim? Se ele não precisa da gente, onde fica o nosso valor? O valor reside na escolha de Deus. A gente foi criado, como diz Isaías 43:7, por uma decisão livre de Deus para a sua glória. E de forma até surpreendente, o texto afirma que Deus realmente encontra prazer e se alegra com o seu povo. Cita Sofonias 3:17, que é uma passagem linda. Aquela que diz que ele se alegrará com brados de alegria? Essa mesma. Que Deus terá grande prazer em você, se regozijará em você com brados de alegria. Então a nossa importância não vem de suprir alguma carência em Deus, porque ele não tem carências, mas do fato extraordinário de sermos importantes para ele por sua livre e graciosa vontade. Isso muda a perspectiva. Não somos necessários, mas somos amados e valorizados por escolha divina. Ok, vamos para o próximo atributo incomunicável. Imutabilidade. Deus não muda. Parece direto, mas imagino que o texto explore as complexidades disso. Sim, explora. A definição básica que o texto apresenta é que Deus é imutável, ou seja, ele não muda, em 3 áreas principais: o ser dele, sua essência, sua existência, as perfeições dele, seus atributos, amor, justiça, sabedoria, que são constantes, e os propósitos e promessas dele. Tem base bíblica para isso também, imagino. Com certeza. O Salmo 102 é um clássico, né? Contrasta a criação que envelhece, como vestes perecerão, com Deus que permanece o mesmo e cujos dias jamais terão fim. Malaquias 3.6 afirma direto: eu, o Senhor, não mudo. E para os propósitos e promessas tem o Salmo 33:11. Os planos do Senhor permanecem para sempre. E Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Exatamente. Que ele não volta atrás nas suas promessas. Certo. A base bíblica parece forte, mas aí vem aquela questão que sempre surge, né? E aquelas passagens onde Deus parece mudar de ideia ou se arrepender. O exemplo clássico é Nínive, em Jonas 3:10. Deus decide não destruir a cidade depois do arrependimento. Como o texto lida com isso? Essa é uma tensão aparente que o texto aborda diretamente. A interpretação que ele oferece não é que Deus tenha mudado o seu caráter ou seus planos eternos. Não, pelo contrário, o argumento é que a mudança está na situação a qual Deus está respondendo. A advertência divina, daqui a 40 dias Nínive será destruída, muitas vezes carrega uma condição implícita, a menos que vocês se arrependam. Ah, entendi. Quando a condição humana muda, o povo de Nínive se arrepende de verdade, a resposta de Deus também muda. Mas essa mudança na resposta divina não é inconstância. Ela está em perfeita harmonia com os atributos imutáveis de Deus, como a justiça dele, que exige consequência para o pecado, e a misericórdia dele, que oferece perdão ao arrependido. Se Deus não reagisse de forma diferente a situações diferentes... significaria que nossas ações não importariam para ele. Exato!
o que contradiz toda a Bíblia, que mostra um Deus que interage pessoalmente com a gente. Entendi a lógica. A resposta muda porque a situação mudou, mas os princípios de Deus, justiça, misericórdia, continuam os mesmos. E sobre aquela ideia mais filosófica da impassibilidade de Deus, aquela noção de que ele não teria emoções. O texto entra nisso? Entra e rejeita essa ideia como não sendo bíblica, embora se reconheça que Deus não sente emoções pecaminosas, instáveis, reativas como nós sentimos. A ideia de que ele é totalmente sem sentimentos é contrariada por muitas passagens. O texto aponta que as Escrituras descrevem Deus sentindo alegria, tristeza ou pesar, ira justa, compaixão. Vários exemplos, né? Isaías, Gênesis, Salmos. Sim. A visão apresentada é que as emoções de Deus, na verdade, são perfeitas, são santas e fazem parte do caráter imutável dele. Não são reações descontroladas, mas respostas perfeitas e consistentes com a natureza dele. E por que essa imutabilidade é considerada tão fundamental para a fé, segundo a fonte? Qual a importância prática disso para a gente? A importância é gigantesca. É a base de toda a confiança e esperança que a gente pode ter. O argumento é o seguinte: se Deus pudesse mudar, sei lá, talvez o caráter dele se alterasse e ele ficasse menos bom. Ou os propósitos dele mudassem e ele abandonasse o plano de salvação. Ou as promessas falhassem e ele voltasse atrás na garantia da vida eterna. Como a gente poderia confiar nele? Exato. Como confiar de forma absoluta? Toda a estrutura da fé cristã, a segurança da salvação, a esperança no futuro que ele prometeu, tudo isso se apoia na rocha firme de um Deus que é infinitamente confiável. E ele é confiável justamente porque ele é eterna e absolutamente mutável. No ser dele, nas perfeições, nos propósitos e nas promessas. Realmente, pensar nisso traz uma sensação de segurança. Seguindo na lista dos atributos incomunicáveis, a gente chega na eternidade. Como o texto define isso? A eternidade de Deus é definida basicamente como a existência dele sem princípio, sem fim e, muito importante, sem sucessão de momentos no próprio ser dele. Ele não está sujeito ao tempo como a gente está, ele existe fora e acima do tempo. De novo, o Salmo 90.2 é chave. Antes que os montes nascessem, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Jó também fala disso, né? Que não dá para calcular os anos da existência dele. Isso, Jó 36.26. O texto argumenta que como o tempo parece estar ligado à criação material, Gênesis 1:1, no princípio, Deus como Criador necessariamente existe antes do tempo e é o Senhor sobre o tempo. Se ele está fora do tempo, como ele experiencia o nosso contínuo? Passado, presente e futuro. Para ele é tudo a mesma coisa? Ou não? O texto sugere que não é exatamente a mesma coisa, mas que a percepção dele é radicalmente diferente da nossa. Usa aquelas passagens como Salmo 90.4. 1000 anos para ti são como o dia de ontem que já passou. E 2 Pedro 3.8, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Exato. A interpretação dada é que Deus vê todo o passado como uma clareza absoluta, como se tivesse acabado de acontecer, o dia de ontem. E cada momento presente, para ele, não passa voando como para nós. Ele está vívido presente na consciência dele, talvez com a intensidade que 1000 anos sugeriria. E, crucialmente, ele conhece o futuro perfeitamente. Não como possibilidade, mas como fato. Isaías 4:6 fala disso. Sim. Que ele declara o fim desde o começo. Então ele percebe toda a linha do tempo, passado, presente, futuro, de uma forma imediata, vívida e completa, lá da perspectiva eterna dele. Uma perspectiva que transcende totalmente a nossa experiência linear, né? Mas, apesar de estar fora do tempo, o texto enfatiza que ele age dentro do tempo, correto? Isso é importante para a gente não cair naquela ideia de um Deus distante, desinteressado. Ele não é só um espectador passivo da história, não. O texto reforça que Deus observa o desenrolar dos eventos e intervém ativamente em momentos específicos, dentro da nossa linha temporal. O exemplo principal citado é Gálatas 4:4-5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Exatamente.
Ele interage com a criação dele no tempo, executando seus planos eternos dentro da história humana. Ele é o Senhor do tempo e age no tempo. Fascinante. O próximo atributo destacado na fonte é a onipresença. Deus está em todo lugar. Como isso é explicado? A onipresença é definida como o fato de Deus não ter tamanho de dimensões espaciais, mas ainda assim ele está presente em cada ponto do espaço com todo o ser dele. Não é que uma parte de Deus está aqui e outra ali. Não, todo ser divino está plenamente presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Jeremias 23 traz aquela pergunta retórica de Deus, né? Sou eu apenas um Deus de perto e não também um Deus de longe? Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Essa mesma. E o Salmo 139 é a expressão poética clássica disso. Para onde ir longe do Espírito de Deus? Céus, profundezas, confins do mar, ele está lá. E ao mesmo tempo que ele preenche tudo, ele não pode ser contido por nada. Parece um paradoxo interessante isso. É um paradoxo só para nossa mente que é limitada pelo espaço. Não. Né? O texto cita em Reis 8:27, a oração de Salomão na dedicação do templo. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. Muito menos este templo que construí. Exato. Isso impede a gente de pensar em Deus como um gás cósmico imenso que preenche o universo. Não é isso. Ele existe sem dimensões espaciais, transcendendo o espaço que ele mesmo criou. Ele está presente em todo o espaço, mas não é definido ou limitado pelo espaço. Isso diferencia radicalmente da criação e diferencia essa visão do panteísmo, né? Aquela crença de que o universo e Deus são a mesma coisa. Se ele está presente em todo lugar com todo o ser dele, como o texto explica a presença dele em lugares de grande sofrimento? Ou até mesmo no inferno, como algumas passagens parecem sugerir. A chave que o texto oferece é entender que a presença de Deus se manifesta de formas diferentes e tem propósitos diferentes em lugares diferentes. Deus age de maneiras distintas conforme a sua presença. Ele pode estar presente para punir ou executar juízo, como está descrito lá em Amós 9, de forma bem vívida. Deus dizendo que vai alcançar os pecadores onde quer que eles fujam. Ele está presente em todo lugar para sustentar o universo, manter tudo existindo. Colossenses 1, Hebreus 1 falam disso. E também para abençoar. E de forma mais celebrada, ele está presente para abençoar, trazer alegria, comunhão, salvação. Como no Salmo 16:11, na tua presença há plenitude de alegria. Muitas vezes, quando a Bíblia fala da presença do Senhor, de forma especial, tipo na Arca da Aliança, no tabernáculo, está se referindo a essa manifestação particular da presença dele para abençoar o seu povo. E, consequentemente, estar longe de Deus, como em Isaías 59, geralmente significa estar separado da presença abençoadora dele por causa do pecado. Não que ele deixe de estar presente ali, ontologicamente falando. Essa distinção nas manifestações da presença é bem esclarecedora, resolve parte da dificuldade. Bom, para fechar, o último atributo incomunicável abordado no capítulo é a unidade de Deus. O que isso significa exatamente? A unidade de Deus significa que ele não é composto de partes separadas ou divisíveis. Os atributos dele não são como peças de um quebra-cabeça que formam o todo, sabe? Pelo contrário, cada atributo descreve o todo do ser dele. Quando a Bíblia diz Deus é luz ou Deus é amor, 1 João, né? Isso, 1 João. Não significa que uma parte dele é luz e outra é amor, mas que ele inteiramente é luz e inteiramente é amor. Cada atributo que a gente conhece dele permeia e qualifica todos os outros. Deus é totalmente justo no seu amor, totalmente amoroso na sua justiça, totalmente santo na sua sabedoria, totalmente sábio no seu poder e assim por diante, tudo ao mesmo tempo perfeitamente integrado. Então, mesmo que a gente observe uma ação específica de Deus que pareça destacar, sua justiça ou sua misericórdia... Na verdade, todas as ações dele fluem do ser unificado e completo dele, refletindo a totalidade do seu caráter.
Uma obra da criação pode mostrar mais o poder e a sabedoria. Um ato de julgamento pode destacar a justiça e a santidade. A redenção revela o amor e a misericórdia de modo supremo. Mas, segundo o texto, todos os atributos dele estão sempre presentes e em perfeita harmonia em cada ato divino. O texto até adverte contra a tentação de tentar isolar um atributo ou eleger um como o mais importante, sabe? Tipo, focar só no amor e esquecer a justiça ou o contrário. Exatamente. Porque isso levaria a uma compreensão fragmentada, distorcida de Deus, vendo ele como uma coleção de qualidades, e não como o ser uno e indivisível que ele se revela ser. A busca deve ser por conhecer e amar o Deus uno em toda a plenitude revelada dele. Exploramos hoje, então, dimensões realmente profundas do caráter divino apresentadas nesta fonte, né? Sua independência radical, que redefine nosso valor, sua imutabilidade que ancora nossa confiança, sua eternidade que desafia nossa percepção do tempo, sua onipresença que nos cerca de formas distintas e sua unidade que exige uma visão integral de quem ele é. São conceitos que realmente sublinham a diferença fundamental entre o Criador e a criação. Sem dúvida. E refletir sobre esses atributos, especialmente a onipresença, nos leva a uma questão final bem impactante, inspirada numa citação mencionada no próprio texto. Se Deus está de fato presente em toda parte, mais perto de nós do que nós mesmos, dizia, como Agostinho dizia, para onde alguém poderia realisticamente fugir dele? Não tem para onde correr. Pois é. A conclusão do autor citado é forte. A única fuga possível do Deus que julga é correr para o Deus que reconcilia. Não há como escapar dele, apenas a possibilidade de buscar refúgio nele. Fica aí uma ideia para a gente refletir sobre as implicações dessa presença constante e inescapável nas nossas vidas. Um pensamento poderoso mesmo para encerrar nossa análise de hoje. Esperamos que esta conversa tenha sido não apenas informativa, mas também instigante para quem nos ouve. Até a nossa próxima exploração.